será que eu posso usar inquéritos policiais, ou seja, meras investigações policiais para afastar a privilegiadora? Porque denota-se que ele tem 3, 4 inquéritos respondendo por crimes, pequenos tráficos, ou para demonstrar que ele se dedica à atividade criminosa? Para o STJ sim, tá, gente? Para o STJ, a existência desses inquéritos policiais ou ações penais em curso denota que o réu se dedica à atividade criminosa, servindo de fundamento para afastar o privilégio. Vocês lembram de uma decisão do STF que possibilita que, com base em atos infracionais, você possa basear um pedido de prisão preventiva? Basicamente, o mesmo entendimento, o mesmo andar da carruagem, ok? Então, a gente termina o 33 aqui, vamos falar agora do artigo 34. O artigo 34 fala de fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, à preparação, à produção ou transformação de droga, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pessoal, deve ter prova da destinação ilícita, pois tais objetos também são condutas ilícitas. Necessário provar que o objeto material é usado no processo criativo da droga. A consumação se dá no momento em que se realiza a conduta típica, independentemente dessa droga ficar preparada ali, e, portanto, é possível a tentativa. Pessoal, então, se eu sou presa por um tráfico e eu estou ali usando um maquinário, tá? Eu tenho diversos formas de embalar vácuo, grande quantidade de fermento, por exemplo, que é usado para poder render cocaína, fermento de bolo, fermento de pão. Gente, até esterco é usado em maconha, sabe? Se eu vejo aquela quantidade de instrumentos utilizados, de maquinários, de aparelhos utilizados para poder fazer essa droga, tá? Se eu vejo aquelas um monte de embalagem, eu vejo uma vedadora, eu vejo papel especial, eu vejo papel alumínio, e assim são utilizados para, de alguma forma, de mecanismo para poder produzir droga, aí eu vou cair no artigo 34. Aí eu te pergunto, imagine que eu apreendo lá na casa do cidadão preso uma faca, uma lâmina usada ali para ele poder separar a droga dele que ele vai consumir, né? A nova tese da defesa, a balança usada para ele pesar a própria droga, como se o cara que usa uma droga, se ele usa a droga, fosse perder o tempo dele pesando a droga. Mas agora tem essa, né? A balança é para eu pesar a droga, a minha própria droga que eu vou consumir, assim, porque eu sou um pouco sistemático. Eu gosto de uma porção X para cada seda, eu gosto de uma porção X para cada pé. Para, né, gente? Enfim. Mas vamos supor, né, que eu apreendo ali uma faca, uma lâmina utilizada para que aquela pessoa possa cortar, separar a cocaína. Inclusive tem cocaína nessa lâmina. Para o uso próprio, tá? E aí, será que ele responde no 34? Pessoal, não vai responder no 34. Peraí, professora, mas é uma lâmina, é um instrumento, é um maquinário utilizado para droga. Sim, é um instrumento, só que é para o uso de drogas, tá? O 34 não vai se aplicar quando você estiver usando aquele instrumento para o uso próprio, quando for para consumo próprio, tá? Porque o 34 tem a ver necessariamente com tráfico, com uma coisa maior, tá? Então, pessoal, se for destinado ao uso de droga, por exemplo, o papel para embalar maconha, lâmina para separar a cocaína, não vai ser abrangida pelo artigo 34. A pessoa vai cair no 28, tá? Ela vai cair lá no 28 pelo uso de drogas, aquela pequena porção ali que tiver na lâmina. Eu pego mesmo. Gente, já aconteceu apreensão assim dentro de carro, de motorista de aplicativo, que tinha um cinzeiro assim, só com o resto, assim, que você via que embalava ali por cima, batia ali, ó, na mesa da delegacia, até dar um tanto, assim, de droga, realmente, porque não
tem que dar moleza para traficante, não tem que dar facilidade, ok? Vamos falar do 35? O 35 é a associação para o tráfico. Vamos ver os verbos? Associarem-se duas ou mais pessoas para fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no 33 caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. Lembrando, pessoal, que o STJ entende que é imprescindível o dolo de se associar. Não cabe, pessoal, que seja ocasional. Lembra da mula ocasional. Tem que ter estabilidade e permanência. Portanto, não admite tentativa. E aquilo que eu já bati na tecla, vou falar de novo, a associação para o tráfico não é crime equiparado a hediondo, tá? Pessoal, características. Crime plurissubjetivo ou de concurso necessário, já que eu prefiro de mais ou menos de duas ou mais, tá? Vamos lembrar das modalidades de associação que a gente tem, as mais conhecidas, tá? A gente tem a associação para o tráfico, que é o que a gente está aprendendo agora. A gente tem a organização criminosa. E a gente tem o antigo quadrilha ou bando, que hoje é a associação criminosa. Quantas pessoas que eu preciso aqui, gente? Quantas pessoas? Associação para o tráfico, 2 ou mais. Organização criminosa, 4 ou mais. Associação criminosa, 3 ou mais. Então, lembre-se dessas diferenças em relação ao número de participantes. Isso cai, gente. Isso cai. Essas diferenças em relação ao número de participantes, tá? Então, dê uma olhada interessante sobre isso. Pessoal, novamente, permanência e estabilidade. Tem que ter o ânimo, tem que ter o dolo de se associar, tá? Professora, como que a senhora faz na delegacia? A senhora analisa o ânimo? Não, gente, isso é, né? Ali na delegacia a gente é pró-societário, né? Eu analiso ali, o cara tá ali, traficando com ele, dividindo dinheiro com ele, passando a droga para ele, que é o que mais acontece, vai respondendo a associação para o tráfico, a defesa que lute, né? Basicamente isso. Porque realmente aqui nesse momento assim, ficar demonstrando a estabilidade e permanência, eu nunca vou conseguir chegar na associação para o tráfico, né? A não ser que esteja uma investigação corrente de uma permanência de um crime, mas pessoal, lembre-se na sua prova, inclusive, que é um crime formal, tá? Associação para o tráfico é um crime formal, independe da prática dos crimes do artigo 33, parágrafo 1º e artigo 34. No entanto, pessoal, se os delitos forem cometidos, os agentes deverão responder pelo crime de tráfico por eles praticados em concurso material com a associação para o tráfico. É o que eu acabei de falar. Se eu pego uma situação ali de tráfico e associação para o tráfico, ele não vai responder só no 35. Ele responde no 35 e no 33. Ele vai responder nos dois, em concurso material formal, concurso material de crimes, ok? Pessoal, mais uma jurisprudência aqui do STJ de 2015. A aplicação da causa de aumento da lei de drogas ao crime de associação para o tráfico de drogas com criança ou adolescente. Olha só, a participação do menor pode ser considerada para configurar sim o crime de associação para o tráfico e pode ser usada também para configurar ao mesmo tempo a agravante do artigo 40, inciso 6 a 11.343. Entendeu? Entendi muito bem não, professor. Tem como explicar? Tem. Olha só. A gente vai conversar lá nas causas do artigo 40, nas causas de aumento, que uma delas é a participação de criança e adolescente nos crimes, né, de tráfico, tá? E o STJ, ele já entendeu o seguinte, que quando tiver criança e adolescente, eu tô adiantando, mas eu vou repetir para você não esquecer, porque eu acho que repetir é bom. Quando tiver a participação de criança e adolescente, você aplica a causa de aumento do 40, inciso 6, e afasta a corrupção de menores.
Lembra que toda vez que tiver um adulto associado com uma criança para cometer crime, a gente põe o crime que ele cometeu e o 244B do ECA, que é a corrupção de menores, né? Que tem a súmula 500, que fala que não precisa comprovar, inclusive, a corrupção dessa criança, se ela já foi corrompida ou não, etc. Lembra, professor? Então, ficou decidido que o 46 aplica-se quando tiver participação de criança e adolescente. Só que também o STJ foi indagado, peraí, eu vou pegar a situação de ter uma criança e adolescente participando desse crime para fazer duas coisas ruins para o réu? Eu vou agravar de dupla forma para o réu, porque assim, ele se associou com a criança e adolescente, eu vou levar em conta essa criança e adolescente para fim da associação de duas ou mais, vou imputar um crime a ele, ou seja, estou prejudicando demais, eu estou imputando um crime a ele, e além disso, no 33 que ele vai responder em concurso material, eu ainda vou pôr a causa de aumento? Isso é ilegal, isso é bis in idem, o STJ falou que não, que pode, tá? Se eu tô o maior sozinho traficando com o menor, a associação para o tráfico do mesmo jeito. E o tráfico do maior vai ter a causa de aumento do 40, inciso 6. E o menor, professora? O menor vai responder por ato infracional análogo ao 33, só que sem essa causa de aumento, lógico, eu estou falando de um maior de idade, e ato infracional análogo ao artigo 35, que é a associação para o tráfico, ok? STJ, sexta turma, HC 250-455 do Rio de Janeiro, o ministro Alnefi Cordeiro, julgado em dezembro de 2015, ok? Julgadinho aí que deve cair também na sua prova. Vamos continuar falando então dos crimes. Artigo 36. Financiar ou custear a prática de qualquer um dos crimes previstos no 33 caput, parágrafo 1º e 34 dessa lei. A conduta abrange qualquer espécie de ajuda financeira. Inadmissível a tentativa. É vedada a liberdade provisória ou fiança, tá? Só que isso aqui você sabe, né? Ilegal, né? Ilegal. O agente tem que ser financiador habitual, tá? Esse é o entendimento majoritário, que esse financiamento ele tem que ser de uma forma habitual. Se foi financiado uma vez só, se ele emprestou dinheiro uma vez, não configuraria o crime de financiamento ao tráfico, tá bom? Pessoal, para o Renato Brasileiro, tem natureza de crime instantâneo. Portanto, se por 3 vezes o agente patrocinar uma compra de uma determinada droga, por 3 crimes de financiamento de tráfico, ele responderá em concurso material ou continuidade delitiva. O que eu estou falando? Ele fala o seguinte, tudo bem que eu precise de habitualidade, tá? Para configurar esse crime de financiamento ao tráfico, né? Tudo bem que ele não pode ser uma coisa que aconteceu esporadicamente. Mas, se eu o faço com habitualidade, eu fico repetindo, etc e tal, ele entende que o 36, ele é um crime instantâneo, tá? Ele se consuma no momento em que eu financiei. Se essa semana eu financiei com 10 mil reais e semana que vem eu financiei com 5 mil e na outra 20 mil, eu vou acumulando crimes do 36 de forma autônoma, tá? Então ele fala que cada vez que eu financio, que é inclusive elementar para ter essa habitualidade, eu vou ter crimes autônomos do artigo 36, tá? Então, para ele, ou vai responder em concurso material ou em continuidade delitiva, a depender do caso concreto, tá? Esse é o entendimento do Renato Brasileiro, interessante para você levar para a sua prova. Outra coisa, o autofinanciamento. E aí, pessoal? Imagina que eu não só trafico, como eu autofinancio a minha traficância. Eu sou tão poderoso que eu sou traficante, eu vendo, eu exponho a venda, eu trago comigo, tá? A droga e eu me autofinancio. É o meu dinheiro de, sei lá, de uma empresa, de uma fazenda, de uma madeireira, sei lá, que vai financiando a minha traficância. E eu sou responsável por esse financiamento. Será que eu respondo no 33 e no 36? Será que o autofinanciamento, ele configura o crime do 36? Se caísse na sua prova, você saberia responder? Pessoal, para a maioria, tá? Para a maioria da doutrina, configura pós-facto impunível.
O que é o pós-factum impunível? É o crime posterior que não vai ser punido. Portanto, gente, atenção! Se eu financio para traficar, eu financio aqui no 36, eu me autofinancio. E eu mesmo trafico para a doutrina majoritária. Esse 33 é um pós-factum impunível. Preste atenção. O 33 eu não respondo, mas pelo 36, sim, tá? Para você que achou que eu ia falar que não respondia no 36, caiu no cavalo. Para a maioria, tá? Eu vou responder pelo 36, mas não vou responder pelo 33. Essa é a maioria da doutrina. Mas não foi assim que a jurisprudência entendeu, tá? Eu preciso falar o que a jurisprudência entendeu, que eu acho mais coerente, né? Isso aqui eu tô trazendo para vocês porque a gente já vai aprofundar mesmo. Mas o mais coerente é o seguinte, ele vai responder, na verdade, pelo 33, com a causa de aumento do 47, que é aquele que de qualquer forma financiar, pagar ou custear o tráfico. Então, ele responde pelo 33 com 40, inciso 7. Essa é a posição do STJ. Essa é a melhor posição para você levar para sua prova, tá? Mas se tiver uma discursiva, uma prova oral, lembre-se de falar desse entendimento de que o 33 seria um pós-factum impunível, tá? Então, de qualquer forma, o autofinanciamento, ele vai ter consequências jurídicas penais para quem o faz, tá? Não é igual o self-laundering, né? A autolavagem, as questões da sua criminalização. Aqui também o autofinanciamento, ele vai ser punível, ele tem consequências no nosso ordenamento, ok? Continuando, falando dos nossos... Opa! Apertei errado aqui. Para aí. Pronto. Continuando aqui, eu quero falar do artigo 37, do informante colaborador. Pode pôr na tela. Isso. Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer um dos crimes previstos no 33 e caput e parágrafo 1º e 34 da lei. Pessoal, não basta a colaboração para o tráfico, tá? Ele exige que você trabalhe com um grupo, com uma organização ou com uma associação voltada para o tráfico. E esse informante não pode integrar o grupo, porque senão ele vai tomar parte do grupo. Ele vai entrar dentro da organização criminosa. Ele vai entrar dentro da associação para o tráfico. Preste atenção como funciona. Grupo. O que é grupo, gente? Eu entendo que grupo, pelo menos, um não é grupo. 2 é um par. Então, 3 ou mais para a maioria da doutrina. Uma organização, que a gente sabe que é 4 ou mais. E a associação, que é exatamente 2 ou mais, a gente para na mesma coisa. Então, 2 ou mais pessoas. Eu tenho essa pessoa aqui, ó. A gente chama ele de pipa, sabia? Essa pessoa que fica aí. Ou então a gente chama ele, ixi, eu não vou saber desenhar isso aqui agora. De aviãozinho, não é? A pessoa que lá dentro, normalmente é comum isso dentro de favela, tá, gente? Que tem aquele menino, aquela criança que avisa, olha, a polícia chegou aqui. No meio do baile funk, o cara vai lá, ele tá vendo que tá rolando, ele é acostumado com aquilo. Ele sabe que a estrutura social do lugar que ele convive, que ele vive, está baseado no tráfico, muitas das vezes, tá? E sabendo disso, ele sabe que tá correndo tráfico dentro de um baile funk, ele percebe a chegada da polícia militar e mesmo não fazendo nada de parte com essa traficância, ele às vezes conhece o dono do tráfico, mas nunca nem falou com ele, vai lá e avisa, colabora com o grupo, informa o grupo acerca de alguma coisa que estiver acontecendo, tá? Só que ele não tem que falar para um traficante, para uma situação de traficância. Por exemplo, dentro de uma praça em que tem 2 traficantes ali, até que 2 ainda dá. Mas que tem um traficante, ele chega lá, polícia tá chegando aí. Não vai configurar, tá? Tem que te falar que tem 2 ou mais pessoas. 2 por quê? Porque aí ele tá colaborando com a associação. 3 para um grupo, 4 ou mais para a organização criminosa, tá? Cuidado com esse informante colaborador, tá? Cuidado
com essa figura do informante colaborador, porque tem que ser nesses termos. Se ele fizer parte da organização criminosa, se ele faz parte da associação para o tráfico, de modo a ser quem que vai avisar, aí, meu querido, ele não vai responder aqui no 37, não. Ele vai fazer parte ali do 33, porque ele está colaborando, ele está se associando ao tráfico, ok? Para artigo 38 agora. Professora, se cai na minha prova assim, existe algum crime culposo na lei de tráfico? Eu respondo o quê? Se existe algum crime culposo na lei de drogas, porque tudo que a senhora falou até agora é doloso. Mas agora a gente vai entrar no primeiro e único crime culposo da lei de drogas. Artigo 38, prescrever ou ministrar culposamente drogas. Pessoal, cuidado, é culposamente. Por que que eu falo cuidado? Porque a palavra prescrever também vai estar no artigo 33, lembra? Lá no 33, além de ter em depósito, expor, colocar, também tem prescrever. Lembra que é o único crime próprio dentro do 33, que o resto tudo é crime comum? Traduz, professor. Sujeito ativo comum, qualquer pessoa só prescrever que tem um sujeito ativo específico, ou seja, quem pode prescrever? Médico, farmacêutico, odontólogo, farmacêutico não, odontólogo, médico. Lembrei, agora associei a questão. Pois é, aqui não, aqui é a prescrição culposa de droga, sem que delas necessite o paciente, ou fazer em dose excessiva, ou fazer em desacordo com a determinação regulamentar. Prestem atenção, são 3 condutas. A primeira, eu faço uma receita de uma droga que não é necessária para o paciente. Olha, tô achando que você está muito nervosa? Vou prescrever um baseado para você. Ou então, eu acho que você quer emagrecer, eu vou te prescrever uma anfetamina. Ou então a pessoa não tem nada e ele prescreve uma droga que ela não precisa. A segunda situação culposa é que eu prescrevo uma droga necessária, mas em quantidade excessiva. Olha, você está com um problema aqui de atenção, eu vou te prescrever uma anfetamina, tá? Só que eu coloco uma dose muito mais alta, muito maior do que efetivamente a pessoa precisa. E por fim, a droga é necessária, mas está em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É o que eu acabei de falar, vou te prescrever maconha. Posso? Vocês sabem que vocês têm que entrar que hoje em dia tem que entrar com medidas judiciais para que essas prescrições alcancem a licitude, tá? Não é assim. Eu preciso de uma determinação legal. Lembra lá no começo da aula, quando eu falei sobre plantio, cultivo, sobre ter drogas no país, que as exceções seriam para fins religiosos, medicinais ou científicos, desde que com autorização judicial. Então, assim, pode prescrever cannabis em certas situações, normalmente é usada em algumas debilidades, algumas debilidades intelectuais se utilizam até mesmo da cannabis, mas por meio de autorização judicial. Não se esqueça disso, tá? Então, é um crime culposo e um crime próprio. Crime culposo e crime próprio, tá bom? Gente, vou dar uma pausa de novo, 5 minutinhos, eu volto depois do intervalo.